Olá, vizinhos, seguidores do Fórum Chaves e do Chispirotadas. Eu sou o Jonatas Holanda e vim aqui continuar respondendo algumas perguntas que os seguidores do Fórum Chaves enviaram para lá, na caixinha de perguntas. Foram muitas perguntas, então não dá para ser tudo respondido de uma vez. Precisa, ficar essa coisa prestação. Nós vamos começar com uma pergunta maravilhosa que foi enviada pelo Lucas Ferreira, que pergunta: Chaves dos anos 80 vale a pena? Eu vou ser bem franco, eu nunca falei isso no Chispirotadas e eu vou falar aqui esse meu pensamento no Fórum Chaves. Chaves dos anos 80 vale a pena se você tiver a maturidade de assistir ao programa sabendo que você não vai ver só Chaves. O programa Chispirito de 1980 a 95 era um programa que tinha vários quadros de vários personagens, não era só Chaves. Então, se você vai baixar um episódio do programa Chispirito para ver somente o Chaves dos anos 80, dos anos 90, para você talvez não vá valer a pena, porque você já cresceu, Quando eu digo você, eu não falo só do Lucas, eu falo de todos nós brasileiros. Cresceu assistindo Chaves dos anos 70, com o Seu Madruga, com o Kiko, com a voz do Marcelo Gastaldi, com a dublagem da Maga. Mas, então, quando você tem essa mentalidade de ver só o Chaves dos anos 80, talvez não vá valer a pena para você. Para mim vale, mas é porque eu não vejo só Chaves. Então, por exemplo, em um programa Chispirito, existem cerca, às vezes, de 5 sketches. Temos Chaves, Chapolin, Dr. Chapatin, o Chaparrão Bonaparte, que é o Pancada, e o Chompiras, que eu chamo de Chaveco, porque foi o nome que o SBT deu, Chaveco. Então, num capítulo do programa Chispirito, tem sketches de personagens. Então, eu posso garantir pra você, que pelo menos um desses aqui você vai gostar de assistir, vai achar bom e vai valer a pena. Esse Chaves de hoje tá fraquinho, não gostei não. Aí vem pro Chapolin. Aí o Chapolin já tá melhor. Porque o Chapolin, às vezes assim, o Chapolin a gente não sente muita falta da ausência, do Ramon, do Carlos, que eram personagens diferentes. Mas para aquelas viúvas do Ramon e do Carlos, não gostei do Chapolin não, vou ver esse outro aqui. Aí tem um Chompiras. Chompiras é delicioso de assistir, muito bom assistir Los Caquitos. Chimultrufia é perfeita. Botijão, a Dona Cotinha, enfim. Depois aparece o delegado, o delegado Morales, Sargento Refúgio, o Pancada Bonaparte, o Lucas, com aquele lance dos dois assim. Então, se você vai assistir ao programa Chispirito dos anos 80 na intenção de ver somente Chaves, pra você, eu recomendo que nem veja, não vai valer a pena. Mas, gente, são 16 temporadas. São 692 episódios. Gente, 692 episódios. São mais de 700 horas de gravação. 700 horas de episódios de sketches. Se você abre a boca, como fã brasileiro de Chaves, fala: não, depois que o Seu Madruga e o Kiko saíram, o programa perdeu a graça, ficou ruim, eu não assisto. Então, se você julga 16 anos, 692 episódios, 700 horas de gravação, por um sketch de 10 minutos que você assistiu e não gostou, você está sendo preconceituoso, você está sendo injusto com a obra de Chispirito. Então, pra mim, Chaves dos anos 80 vale a pena porque eu assisto tudo de Chispirito dos anos 80. Tem episódios maravilhosos dos anos 80. Tem episódio bosta? Tem episódio muito ruim. Tem episódio que a gente sente a falta do Seu Madruga nele, do Chaves. Tem episódio que a gente não sente. Mas tem episódio que a gente sente. Mas tem episódio que a gente não sente. Então, tem episódios formidáveis dos anos 80. Dr. Chapatin na Vila, já no começo de 1980, que ele vai procurar cliente, depois eles vão pro hospital, Seu Barriga vai pro hospital do Dr. Chapatin. Tem a versão de 80 do Homem Invisível, que eu acho muito boa. Aí temos 81, Ramon Valdez volta, ótimo, muitos episódios bons.
Tem aquele sketch que finalmente o Seu Madruga se casa com a Dona Clotilde, a cena da bruxa entrando na igreja vestida de noiva e o Seu Madruga vestido de noivo. Gente, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, tem muito episódio bom. Do Chaves, do Chapolin, o episódio de 80, o encontro do século, em que o Chapolin vai combater contra Hitler na Alemanha nazista. Tem muita tirada de gênio naquele episódio, muita fala boa. O Chespirito ele deve ter feito um laboratório perfeito, maravilhoso, porque ele imita os gestos, o jeito de falar do Hitler igualzinho. Então, olha, tem muita coisa boa e eu recomendo que assista. E você faça essa peneirada, que você penere o que é bom, o que você acha bom e o que você não acha. Ah, esse aqui eu não gostei. Tá, eu faço isso, gente. Não gostei, pá. Ah, gostei. Pá, que nem o Tinder, né? A gente vai dando xizinho e certinho. Mas antes de você criticar, dizer que não assiste porque não tem Kiko, não tem Madruga, porque não tem dublagem, maga, dê essa chance. Eu tenho certeza que vai ter coisa que você vai gostar. E um conselho que eu dou, jamais, nunca, jamais, assista aos episódios, sobretudo aqueles que são regravações, à luz do episódio original ou à luz da versão que você conhece, que você acha melhor. Porque você tá perdendo o seu tempo. Tô vendo aqui a temporada de 85, tem um episódio do Jaiminho Professor, que o Jaiminho entra na escolinha e acaba dando aula, desenha caveira, perigo. Ah, não acredito que regravaram isso. Prefiro com o Seu Madruga. Ah, tô vendo aqui tem um episódio do julgamento do Chaves, mas é com o Nhonho. Foi o gato do Nhonho que foi atropelado. Não acredito que fizeram isso. Prefiro o gato do Kiko. Prefiro a versão que eu assistia. Então, olha, se você for assistir ao programa Chespirito, se você for assistir aos sketches do Chaves dos anos 80, 90, na intenção de comparar com a versão que você assistia, que às vezes nem é original, então para. Fica com o seu original, fica com a versão que você assistiu, e você vai ficar no loop infinito de só essa versão, só essa versão, só essa versão. Pronto, tá feliz? Satisfeito com o que tem? Assiste lá. Você tem que assistir esses remakes, tendo na cabeça que eles são regravações, era uma outra época, era um outro público. O público que assistia a regravação, por exemplo, de 91, com certeza não era o mesmo público que assistia em 81, 10 anos antes. Eram crianças, agora são adultos. E agora tem novas crianças que na época nem eram nascidas ou eram muito pequenas. Entende? Então, essas regravações foram importantes para a época. Teve gente que estava vendo aquela história do Jaiminho Professor pela primeira vez, porque não tinha visto a do Seu Madruga Professor. Entende? Então, só para encurtar a resposta, vale se você assistir ao programa todo, vendo os outros personagens de Chespirito. Se você for assistir só o Chaves, só pelo quadro Chaves, pode não valer a pena para você. Dê essa chance, se dê essa chance de conhecer um pouco mais a obra de Chespirito, eu tenho certeza que você vai se surpreender e se alegrar com coisas que você nunca viu antes de Chaves, de Chapolin e de Chespirito como um todo.